Eu estava estudando, preparando essa mensagem hoje aqui para nós sermos ministrados pelo Senhor. E você talvez, não sei se você já chegou alguma vez na tua vida a preparar algum sermão, mas onde você prepara um estudo, um sermão, né, um roteiro que você vai usar na célula, você aprende tanto daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E aquilo que Deus começou a ministrar muito forte no meu coração era sobre o novo de Deus. Deus quer fazer coisas novas no meio do seu povo. Infelizmente, por muito tempo, quando você exerce a mesma função depois de algum tempo, na mesma empresa, na mesma igreja, na mesma casa ali, no caso com a família, a gente tem, infelizmente, um mau procedimento que a gente pensa assim, não, se eu fizer tudo o que eu fiz ano passado, simplesmente repetir nesse ano, ou simplesmente dar um Ctrl+C na agenda do ano passado para a agenda de 2025, vai dar tudo certo. E muitas vezes, em meio aos alvos, em meio a todas as nossas vontades para um próximo ano, a gente acaba se perdendo e a gente não pergunta para Deus o que é que Ele quer fazer de novo na nossa vida. E sabe, infelizmente, muitas vezes nós vamos ficando mal acostumados com a presença do Senhor. Mal acostumados com aquilo que Ele já fez, mal acostumados com aquilo que Deus faz na vida dos outros e não necessariamente faz da mesma maneira na nossa vida. E por isso hoje eu quero trazer uma palavra para você hoje aqui, junto nesse culto, você que está nos assistindo na sua casa, sobre o novo de Deus e como o Senhor pode ser novo na tua vida em 2025 também, em nome de Jesus. Amém? Quando a minha segunda filha nasceu, eu confesso para você que eu estava extremamente empolgado, porque depois da dificuldade da primeira filha, de um pai que estava na primeira experiência, eu tinha lido vários livros, eu tinha feito vários cursos, e eu tinha experiência da mais velha. Quando chegou a mais nova, eu pensei, agora vai ser tranquilo, vai dormir rapidinho a noite toda. Inocente. Você sabe, você que tem mais de um filho, que não é assim que acontecem essas coisas. E só você ter uma ideia, quando ela chegou, ela dormia no berço sozinha. Gente, era um milagre, era uma benção. Mas em uma série de perguntas que eu tenho para fazer para Deus, quando eu chegar a encontrar com Ele, realmente uma delas é, Senhor, por que o tal do salto da criança? Porque quando você se acostuma, que a criança está super bem, vem um salto e aí muda tudo, gente. E mudança para nós é um negócio complicado, é um lugar totalmente que nós não conhecemos, não sabemos lidar tantas vezes. Mas eu lembro que quando a gente colocava ela para dormir, aí começaram a vir os saltos, daqui a pouco sozinha ela não dormia mais, ela só dormia no colo. E depois de horas no colo, sei lá, sofrendo, você sabe o que eu estou falando aí já também, como difícil é essas coisas, daqui a pouco ela não queria dormir só no colo, tinha que dormir no colo chacoalhando, gente. Daqui a pouco ela não queria dormir no colo, tinha que dormir no colo chacoalhando e mexendo assim, ó. E embalando junto o negócio. Daqui a pouco tinha que dar uma voltinha, não, brincadeira. Mas daqui a pouco, sabe o que acontecia? Ela não queria mais só aquilo. Tinha que fazer chacoalhando, mexendo para um lado para o outro, no colo, e tinha que colocar a mão no rosto dela aqui assim, ó. E se você não colocasse, ela dava um jeito de pegar a tua mão e puxar a tua mão para ficar aqui, para dormir. E, gente, cada vez que acontecia um negócio novo, demorava um tempão para a gente simplesmente entender e aprender que não bastava mais aquilo, mas ela queria algo novo, porque aquilo que ela já tinha vivido não era mais suficiente para que ela pudesse dormir. Mas na nossa vida é muito parecido. A gente fica muito acostumado com as coisas que nós já vivemos com o Senhor e não necessariamente estamos abertos para o novo daquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela é repleta de mudanças. Ela é repleta de homens e mulheres de Deus que foram chamados, escolhidos e viveram mudanças gigantescas. Quando você olha, por exemplo, para Abraão, Deus traz uma mudança de geografia. Ele deixa a sua família, deixa a sua terra e vai para uma terra que Ele vai ainda o mostrar. Quando você vê para Moisés, ele muda completamente a função e a posição daquele homem, daquele que era o príncipe do Egito, e agora vai passar a se tornar o libertador do seu próprio povo. E sabe, a história do povo de Deus é uma história de mudança, é uma história de novidade, de coisas novas que o Senhor quer realizar, sim, através do seu povo. E muitas vezes o nosso grande problema é que nós estamos fechados para aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer trazer de novidade sobre a nossa vida. Eu acho tão interessante na história bíblica, um momento específico quando o povo estava no exílio babilônico. E quando eles estavam naquele exílio, eles não estavam mais no mesmo tipo de escravidão, como foi no tempo do Egito, com o regime forçado de trabalho, mas eles estavam lá, agora simplesmente convivendo e vivendo com a cultura da Babilônia. Eles não tinham que fazer um trabalho tão pesado ou coisas complicadas, mas eles foram simplesmente se acostumando com a vida da Babilônia.
E eles foram levantando, na verdade, algumas barreiras que os impediam de enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Porque, no final das contas, mais uma vez, eles estavam longe da sua própria terra. E da mesma maneira como foi que eles sabiam e conheciam a história bíblica, eles queriam que Deus fizesse exatamente do mesmo jeito que Ele já havia feito no passado. E eu quero olhar com você hoje para o livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Você pode abrir a tua Bíblia junto comigo aí, para a gente poder estudar a palavra de Deus juntos nesse momento. Um texto interessantíssimo e muito profundo daquilo que Deus quer falar, e tanto naquela época como aos nossos corações hoje, aqui também. A palavra de Deus diz assim: eis que faço coisa nova, está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mais uma vez, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías foi um grande profeta do Senhor, que profetizava em boa parte de coisas que ainda iriam acontecer, mas que ele mesmo muitas vezes não iria ver essas grandes profecias se tornarem realmente verdade. Mas essas profecias vieram num tempo em que o povo não era mais esse escravo, como nós falamos ali na Babilônia, mas estavam simplesmente se acostumando com o dia a dia naquele lugar. E aí o Senhor vem, através do profeta, em Isaías capítulo 43, e vai dizer: ei, presta atenção, eu quero fazer coisa nova, eu quero fazer algo diferente, algo inédito, algo que vocês nunca viram antes acontecer no meio do povo de vocês. E é interessante porque, em meio ao estudo desse capítulo do livro de Isaías, aquilo que aquele povo não conseguia enxergar é que Deus continuava se movendo, Deus continuava agindo, e como vai dizer no versículo 8 do capítulo 43, vocês não conseguem ver mesmo com os seus olhos, e não conseguem ouvir com os seus ouvidos aquilo que eu estou fazendo. Eu quero libertar o meu povo mais uma vez, mas eu não vou usar as mesmas maneiras, eu não vou usar as mesmas pessoas, eu vou usar pessoas diferentes, formas completamente distintas, mas eu quero trazer algo novo no meio do meu povo. Eu quero olhar com você sobre essa mesma ótica e entender aquilo que o Senhor quer revelar também para os nossos corações. Porque na minha vida e na sua vida não é tão diferente. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo de novo, porque nós vamos levantando algumas barreiras que nos impedem de enxergar, de ouvir e perceber aquilo que Deus está fazendo, porque Deus não parou de agir. Ele não é simplesmente uma força motriz que criou o mundo e abandonou os seus bel-prazeres. Ele é um Deus real, pessoal, que se relaciona com o ser humano. E se hoje você abrir o seu coração, você vai começar a enxergar e entender e ouvir coisas que você nunca havia percebido antes, porque o Senhor é vivo e Ele se relaciona com o seu povo. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes a nossa maior dificuldade é aquele velho ditado que vai dizer que a grama do vizinho sempre é mais verde. É ou não é verdade? Você já pensou assim, já não pensou? E parece que o Senhor só abençoa o vizinho, só abençoa o pastor, só abençoa o missionário, só abençoa, sei lá, qualquer pessoa, mas a tua vez parece que nunca chega. Fala a verdade, já pensou assim, não pensou? Pensou, né, pecador miserável? Você também não é fácil. Mas sabe por que a grama do vizinho sempre está mais verde? Porque ele cuida da grama dele. E você não cuida nem da tua e quer cuidar da dele ainda também. Se cuidasse da tua, estava um pouquinho melhor, não estava? Mas é interessante porque nós temos muita dificuldade com mudança, gente. É muito mais fácil supervisionar, fiscalizar o do outro, do que colocar a mão na massa e resolver a nossa própria parte. E sabem, às vezes as barreiras que nós levantamos, elas são imperceptíveis. Nós não conseguimos entender aquilo que tem muitas vezes nos impedido de enxergar o que Deus está fazendo, porque Ele está, sim, fazendo e realizando a sua obra. Esse texto nos ensina que o Senhor é novo todos os dias, e hoje eu quero estudar com você, através desse versículo, como nós podemos retirar algumas barreiras que colocamos para viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Está na hora de mudar e viver o novo do Senhor, daquilo que Ele quer realizar, e não importa a tua idade, ainda tem muita lenha para queimar em nome de Jesus. O Senhor quer usar os jovens, aqueles que estão com a idade mais avançada, as crianças, para alcançar cada vez mais pessoas e transformar a realidade não só da nossa igreja, da nossa cidade, mas dessa nação e do mundo todo, porque o Senhor é novo todos os dias. E eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu já tenho caminhado com o Senhor há mais de 30 anos que eu me converti, e aprendi muito cedo
as histórias bíblicas na casa dos meus pais, mas chegou um certo momento da minha vida que eu precisei tomar um passo de fé e uma decisão para entender e não viver simplesmente a fé que os meus pais tinham, mas viver aquilo que o Senhor tinha para a minha própria vida. Mas por muito tempo eu não enxergava aquilo. E sabe, o texto nos apresenta algumas barreiras que nos impedem de enxergar o que Deus está fazendo de novo na nossa vida e no meio do seu povo. A primeira barreira que nos impede de enxergar é a frustração. Olha só o que diz o início do versículo. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não o percebeis? Isaías aqui no capítulo 43 quer mostrar que Deus continua sendo todo-poderoso, cuidando do seu povo e por diversas vezes relembra alguns momentos importantes, milagres que havia feito no meio do seu povo. Mas o problema é que o povo estava mais uma vez distante da terra prometida, mais uma vez distante daquilo que eles entendiam que era o lugar deles estarem realmente, e com todas as profecias daquilo que o Senhor já havia revelado no passado, o que eles esperavam, na verdade, era mais uma vez um novo libertador, era que Deus mandasse um novo Moisés que fizesse exatamente do mesmo jeito que havia feito no tempo do Egito, e assim, talvez em meio às imaginações daquela época, o povo estava esperando que Deus mandasse um novo líder e mandasse as pragas novamente, para que aí, a partir daquele momento, eles pudessem sair da Babilônia e, se preciso fosse, o mar ou os rios pudessem ser abertos novamente e o povo pudesse passar em pé a seco. Mas aquilo não estava acontecendo, e porque aquilo não estava acontecendo da maneira que eles esperavam, no tempo que eles gostariam, eles estavam frustrados. E sabe, a frustração é uma das piores coisas que nos impedem de enxergar o agir de Deus na nossa vida e das pessoas à nossa volta. Porque a frustração são como óculos escuros que nós colocamos sobre os olhos, que nos fazem enxergar a vida de uma maneira totalmente distorcida. E muitas vezes não conseguimos perceber o Senhor se revelando. Porque estamos com uma grande expectativa de que o Senhor venha a se revelar, Ele venha a falar da mesma maneira que se revelou com aquela pessoa no passado e vai se revelar com você. Meu irmão, o Senhor é novo todos os dias, Ele não precisa fazer as coisas do mesmo jeito que já fez no passado. Ele pode fazer coisas novas. Mas enquanto o céu não se abrir, enquanto não vier uma luz e iluminar a direção que eu tenho que seguir, enquanto não ouvir uma voz que vem do alto, como no Monte da Transfiguração, então não vou me mover daqui. Você está se achando, meu irmão? Você está se achando que é quem? Você queria estar lá no Monte da Transfiguração, não queria estar? Meu irmão, aconteceu. Pode fazer de volta? Pode, mas não precisa fazer de volta, não precisa da mesma maneira. Mas muitas vezes nós estamos frustrados, desanimados, decepcionados, porque nós temos uma grande expectativa da maneira como o Senhor vai se agir, mas Ele não está agindo da forma que nós esperávamos, ou da forma que nós entendemos, ou até mesmo conhecíamos. E sabe, isso é extremamente complicado, porque muitas vezes os nossos traumas, as coisas difíceis pelas quais nós passamos, geram em nós uma grande frustração que nos impedem de enxergar a possibilidade de vivermos coisas novas na nossa caminhada com o Senhor. E sabe, isso me lembra muito, por exemplo, a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Um deles nós temos o nome que a palavra de Deus revela no livro de Lucas, é o Cleopas, o outro a palavra não nos revela o nome, mas você conhece a história, 2 discípulos, depois da crucificação, saem de Jerusalém e começam a caminhar em direção a outra cidade, o caminho de Damasco, e naquela direção eles estão frustrados. E eles começam a conversar um com o outro e dizem assim, será que era mesmo o Messias? Será que realmente era aquele que era das profecias, aquele que nós esperamos por tanto tempo? Será que era realmente? E aí, o Senhor aparece do lado deles, o próprio Cristo começa a caminhar com eles e vai jogando um vejo no meio da conversa. Do que vocês estão conversando? E começa a bater um papo com eles, e eles não conseguem perceber que era o mestre que estava do lado deles. Eles fazem o caminho todo, chegam finalmente até a casa, e é interessante, porque no versículo 32, o Senhor vai, um pouquinho antes, inclusive vai dizer, nestes de coração, quando Ele se revela em meio à mesa da intimidade com aqueles 2 discípulos, e no versículo 32, depois que o Senhor desaparece, os discípulos vão dizer, não é verdade que nos ardia o coração quando Ele, no caminho, nos falava e nos expunha as Escrituras Sagradas? O coração já sabia que era o Mestre, mas os olhos estavam tão frustrados, tão decepcionados, e eles não conseguiam enxergar que o Senhor estava muito mais próximo do que eles imaginavam. E sabe, em meio às nossas caminhadas, em meio às frustrações que nós temos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que o Senhor está muito mais perto do que nós imaginamos.
Porque a bênção não veio no tempo que você esperava, da maneira que você esperava. Você não ganhou na Mega Sena, porque não devia nem jogar, porque é crente não joga jogo de azar. Já fica a dica pastoral para o próximo ano, e o arrependimento para esse último. Mas, olha só que interessante. Muitas vezes as nossas frustrações nos impedem de chegar àquilo que Deus quer fazer de novo na nossa vida. Aquilo que Deus está agindo no meio do povo dele, no meio da igreja, no meio da nossa família. E talvez você está sentindo exatamente assim. O Senhor está muito mais perto do que você imagina, mas você não consegue enxergar. Porque o Senhor não se revelou no tempo que você esperava, da forma que você imaginava que deveria acontecer, ou da mesma maneira que Ele fez através da vida de uma outra pessoa. E sabe, algumas vezes, ou melhor, muitas vezes na nossa vida, as coisas não vão sair como a gente planeja. E é interessante porque nesses momentos o Senhor quer gerar na gente dependência dEle. E o Senhor se revela em meio às crises que a gente vive. Eu lembro alguns anos atrás, nós estávamos organizando alguns dos cultos da Semana de Avivamento, esse movimento de unidade aqui, né, das igrejas da cidade de Curitiba, que hoje está já em 86 cidades pelo Brasil e mais 6 países, para a glória de Deus. E é interessante, uma dessas vezes eu estava num dos cultos, sentado na primeira fila numa outra igreja, e nós estávamos organizando ali junto com os pastores, agora quem vai fazer a abertura, quem faz a parte das ofertas, quem faz os visitantes, e normalmente eu tenho feito essa função alguns anos atrás, né, nesse movimento, e aí eu sentei na primeira fila junto com os outros pastores e com o pastor daquela igreja também. Mas, gente, cada igreja tem um jeito diferente de fazer as coisas, e está tudo bem, né? E aí começou o culto, o pastor da igreja subiu, deu as boas-vindas, e nós sentados ao lado dele, tinha realmente umas plaquinhas lá dizendo que aqueles lugares eram da equipe pastoral daquela igreja, mas fomos convidados, e ele falou, pode sentar aqui. Quando ele subiu, carinhosamente chegou uma senhora que eu gosto de chamar de tia do coque, e falou assim, olha, vocês não podem sentar aqui, essas cadeiras são exclusivas para os pastores dessa igreja. Falei, minha irmã, mas o pastor está ali, ele convidou a gente para ficar aqui, é um vento de fora, não tem conversa, não tem jeito, eu vou seguir a regra, tem que sair daqui, mas aí logo depois o pastor chegou, ficou tudo certo. Só qual foi o problema? Quando chegou o momento dos visitantes, quem foi fazer o momento? O pastor da igreja. Quando ele subiu de novo no palco, quem que chegou lá para dar uma bronca de novo? A tia do coque. E veio falar de volta, você não pode ficar aqui, tem que sair, vai sentar lá para trás, não tem jeito, não importa, não tem jeito. A gente não ia brigar, não discutir. Falava, tá bom. Estava lotada a igreja, não tinha lugar mais nenhum. Eu fui lá para o fundo, no meio de uma galera, tinha que tentar atravessar um monte de gente, mas várias vezes eu tinha que sair para resolver alguma coisa, para o culto resolver ali, aquela coisa toda. E eu confesso para você que eu fui lá para o meio, mas eu fui frustrado. Disse, Senhor, igual a gente pensa, ó, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar... Mas eu estou aqui na tua casa servindo ao Senhor. Você pensa assim, né? Não é fácil. Você também, hein? Mas olha só, aí eu estava lá, no meio do louvor, uma presença absurda, algo de Deus acontecendo naquele lugar, gerando unidade de todo mundo com a mão levantada e eu com o braço cruzado lá reclamando, bravo com Deus. Falei, Deus, eu só queria estar ali na frente, eu não preciso estar lá na frente, é só para facilitar a função, agora tem que pedir licença para um monte de gente, estou atrapalhando aqui o culto, e esse negócio todo, e no meio dos louvores, Deus se revelando um monte de gente lá, e eu bravo, reclamando, murmurando, quem nunca? Até que daqui a pouco o Senhor me visita, e fala assim para mim, Lucas, 10 para 1. Fala assim, Senhor, 10 para 1 o quê, Senhor? 10 para 1, não sei o que isso quer falar, Senhor. 10 para 1 é um versículo, o que é esse negócio aí? Ó, Senhor, 10 para 1, eu não sei. 7-1 para todo brasileiro é um traumático demais, é muita frustração. Brasil e Alemanha na Copa do Mundo é um negócio terrível. Agora 10 para 1 é pior ainda. E o Senhor falou, olha na minha palavra, onde que tem 10 para 1. E me veio a memória. O Senhor cura 10 leprosos, e volta um para agradecer. E aí, na graça do Senhor, Ele me revela e fala assim, Lucas, se a taxa de reconhecimento de Jesus é 10 para 1, quanto é que você acha que é a sua? Ou se obedeço, Senhor, não vou falar mais nada, posso sentar em qualquer lugar e vou trabalhar e servir o Senhor sem problema nenhum. E sabe, as nossas frustrações nos impedem de enxergar aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Abra os olhos, os ouvidos, se aproxime mais dele novamente, comece a enxergar as coisas novas que Ele está fazendo. E sabe, as nossas orações são muito importantes realmente para nós, mas nada é mais importante do que o Senhor. E talvez em meio às orações e às frustrações da nossa vida, algumas orações se tornaram mais importantes do que o Senhor. E se isso tem acontecido na tua vida, meu irmão, eu quero já te adiantar, nada pode ser mais importante do que Ele na nossa vida. Jesus precisa ser o mais importante porque é a barreira da frustração que te impede de ver aquilo que Ele está fazendo. Eis que faço coisa nova.
Jesus está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Ele está fazendo algo novo. Segunda barreira que o texto nos ensina, dá uma olhadinha agora no versículo 18, o versículo anterior a esse que nós estamos lendo, é a barreira da metodologia. Diz assim o versículo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. É interessante porque nesse texto Deus lembra por diversas vezes o que Ele já havia feito no meio do seu povo. Se você for ler depois os versículos anteriores, aqui ao versículo 18, o Senhor está relembrando dos milagres, dos livramentos, das bênçãos, do tempo do êxodo e tantas coisas que Deus já havia feito de bênçãos e milagres no meio do seu povo. Mas depois de relatar uma série de milagres, uma série de coisas sobrenaturais, chega o versículo 18, em que Ele mesmo vai dizer: olha, eu fiz tudo isso, mas se esqueçam disso. Eu confesso para você, quando eu estava lendo isso, eu disse: Senhor, mas como é que eu vou me esquecer daquilo que o Senhor já fez? Como é que eu vou deixar isso de lado? Porque isso tem talvez me impedido de ver coisas novas do Senhor. Mas na verdade o sentido do texto não é esse. O sentido do texto que o Senhor quer trazer, na verdade, é assim, ó. O problema é que muitas vezes nós usamos o passado, aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus já fez na vida de outras pessoas, ou na história do povo de Deus, como um padrão. Nós criamos uma metodologia que limita a maneira de Deus agir. E se Deus não se revelar ou não agir daquela mesma maneira, então não é Deus falando. Porque se Deus não falar comigo do mesmo jeito que Deus falou com o pastor, então Deus não é Deus falando. E sabe, esse é um grande problema, porque nós fazemos isso inconscientemente. Nós vamos padronizando a maneira como Deus deve ou não deve agir, porque nós vamos criando métodos, maneiras, caixinhas que vão tentando nos ajudar a enxergar, como talvez um modo defensivo, mas na verdade são limitações que nos impedem de enxergar a maneira como Deus quer se revelar. Isso tudo é um limite, mas é interessante porque quando o Senhor fala dessa maneira, Ele não quer que nós nos esquecemos daquilo que Ele já fez, Ele quer que nós nos esquecemos de como Ele fez. As bênçãos, os milagres são testemunhos maravilhosos daquilo que Deus já fez na vida de cada um de nós. Agora, o que Deus quer que nós tenhamos, nós nos esquecemos ou deixemos de lado para não gerar metodologias, formas, padrões da nossa vida, na verdade é a maneira como Ele fez. Porque a nossa expectativa é, se eu ler a Bíblia em tanto tempo, Deus vai se revelar a mim. Se eu participar das lives de oração do pastor Paulo Davi, da live de oração do pastor Michel, se eu vier no culto, na reunião de oração dos legendários às 5 da manhã, Deus vai ter que me abençoar. Quem disse? Você está entendendo o que eu estou falando? Não, mas pastor, então se eu jejuar 7 dias, se eu fizer isso dessa mesma forma, dessa mesma maneira, então o Senhor vai se revelar do mesmo jeito que Ele fez no passado. Você está entendendo a limitação que nós vamos criando? E aí você se frustra porque Deus não se revelou do jeito que você esperava, da forma que você estava imaginando que Ele iria se revelar mais uma vez na tua vida. Mas isso vai limitando você de chegar o Senhor se revelando de maneiras completamente diferentes. E sabe que eu vou pregar em algum lugar, tanto aqui na igreja como em outros lugares, eu separo um tempo de oração. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu estava orando para pregar numa outra igreja. E foi tão interessante, eu senti o Senhor me visitando no quarto e o Senhor revelando coisas tremendas com relação àquele culto. E algo que nunca tinha acontecido antes, eu consegui enxergar o rosto das pessoas que eu nem conhecia, que iam tomar uma decisão naquele dia, aceitar um apelo e vir à frente. Foi algo extremamente diferente. O que eu fiz? Michel, com seus negócios meio diferentes aqui, irmão. Me ajuda a entender os negócios que estão acontecendo aqui comigo. Agora, aquilo foi maravilhoso demais. Mas não aconteceu de volta. Qual é o problema? A maneira de padronizar é, então o culto só vai ser especial e abençoado se acontecer com o pastor do mesmo jeito que aconteceu daquela vez. Você está entendendo o que a gente está fazendo? Tanto que existem palavras no mundo evangélico que estão caindo numa moda meio diferente, porque afinal de contas, por exemplo, atmosfera. Tem que ter uma atmosfera de não sei o que lá e tal. Se eu não sentir aquele arrepio na espinha no meio do louvor, então o ministro devia estar em pecado, não é possível. Acho que o pastor não fez devocional hoje, que essa mensagem não está batendo no coração tão forte assim. Mas está entendendo? A gente vai criando algumas metodologias, porque afinal de contas, se não for aquele pastor que eu gosto pregando, eu não vou na frente. Você sabia, bastidores agora da igreja, só entre nós aqui, por favor. Você sabia que tem gente que liga para a igreja perguntando qual é o pastor que vai pregar?
E depende de quem vai pregar, ele não vem. É verdade, gente. Toda semana acontece isso. Por quê? Se não for o pastor Michel, se não for o pastor Pascoal, se não for Hernandes Dias Lopes falando, não adianta. E se você não pode aprender com um menino, com alguém mais novo do que você está fechado. E está criando uma metodologia, porque só é Deus falando se for da maneira que você mesmo criou e da maneira que você espera que Deus pode sim se revelar. Você já ouviu aquele ditado? Não se ensina truque novo a cachorro velho. Já ouviu? Ensina sim. Só basta querer, meu irmão. Agora, se não quiser, fica realmente bem difícil. E a gente vai limitando a maneira de Deus agir, de Deus se mover através da nossa vida. E sabe, o que Deus estava querendo revelar para o seu povo, Ele vai dizer muitas vezes aqui, parem de viver no passado com aquilo que eu já fiz e comecem a viver com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu ainda vou fazer. Parem de ficar esperando o mar se abrir novamente, as pragas do Egito voltarem e comecem a ver aquilo que eu estou fazendo agora. Parem de ficar esperando um novo Moisés, agora eu quero usar Neemias, Ageu, Zacarias, Jeremias. Parem de ver o padrão daquilo que Deus já fez e comecem a viver aquilo que Ele ainda pode fazer através da vida de cada um de nós. Nós precisamos sim nos lembrar daquilo que Ele já fez, mas precisamos nos esquecer de como Ele fez. Não é como Ele fez, o lugar que fez, quando fez, mas a essência daquilo que Ele fez é quem Ele é, não é o milagre, mas é o próprio Deus que se revela e tem um encontro conosco e transforma a nossa vida poderosamente. Não tem a ver com simplesmente a mesma maneira que Ele já agiu no passado, mas a maneira como Ele quer continuar agindo de formas completamente inesperadas, distintas e diferentes através das nossas vidas. E sabe, a nova metodologia, na verdade, deveria ser diferente, deveria ser o que Deus está fazendo hoje, o que Ele vai fazer amanhã. Essa sim deveria ser uma nova metodologia. Mas muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós vamos ficando simplesmente acomodados, confortáveis com aquilo que nós já alcançamos. Às vezes é o emprego, são os estudos, e você está ficando já... Não, aqui já está garantido, agora é só tocar o resto da vida e está tudo certo. Estava lendo a história de um homem de Deus, recentemente um funcionário de uma empresa de fast food norte-americana, o Chicken Filé, e é interessante porque a taxa de demissões dos grandes executivos dessa empresa é abaixo de 5%. E um funcionário dessa empresa, um gerente de marketing na parte de redes sociais da empresa, impulsionamentos, que fazia um excelente trabalho, um dia surpreende o seu chefe e fala assim: olha, eu não quero mais trabalhar aqui. Mas aconteceu alguma coisa? Você não está feliz? Você quer mais dinheiro? O que está acontecendo? Não tem nada a ver com isso. Mas eu quero realizar o sonho daquilo que Deus já colocou na minha vida há muito tempo atrás. Aquele homem amava desenhar, e ele começou a fazer alguns testes na sua própria igreja, e algumas reuniões de trabalho, e ele começou a fazer alguns desenhos das reuniões, que viravam um resumo com um desenho, com algumas palavras, que faziam todo um insight daquilo que estava acontecendo naquele mesmo ambiente. Disso, ele entende uma direção de Deus, sai da zona de conforto, sai da acomodação, sai da metodologia que ninguém talvez teria tomado a mesma atitude dele, para recomeçar do zero. Abre uma empresa que hoje tem clientes como Disney, NBA e McDonald's. E muitas vezes nós estamos com medo, porque por causa da metodologia e das vozes que nós ouvimos, a gente não quer abrir mão daquilo que nós já construímos, já alcançamos. Você lembra da história de Noé? Depois que ele constrói a arca, vem o dilúvio, ele está dentro da arca. E aí ele manda os passarinhos, trazem os ramos de planta, até que gente, tem terra seca, já pode abrir. Passa-se mais cerca de 1 mês e meio, 2 meses, até que o Senhor vem a Noé, e vai dizer assim: Noé, irmão, sai da arca. O texto mostra de maneira imperativa. Por quê? A gente fica apegado àquilo que a gente construiu e a gente não consegue enxergar o que Deus quer fazer daqui para frente. O que você tem se apegado há tanto tempo que está te impedindo de ver aquilo que Deus quer fazer daqui para frente na tua vida? O que tem talvez te impedido de enxergar a maneira como Deus está agindo, se movendo, se revelando também daquilo que Ele quer realizar através de você? A última barreira que esse texto nos revela aqui é a barreira da incredulidade. Finalzinho do versículo 19 vai dizer assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante porque
para entendermos o que Deus está fazendo, nós precisamos derrubar essa barreira da incredulidade, da falta de fé, porque muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode sim realizar grandes obras através das nossas vidas por causa das limitações que os outros colocam sobre nós ou que nós mesmos colocamos sobre nós. E é interessante porque no texto que o Senhor vai falar, olha, eu não vou fazer da mesma maneira que eu fiz no tempo do deserto, do Egito. Eu não vou derramar o maná, mas o que Deus está falando é, eu vou colocar caminhos no deserto, o que não é natural, e eu vou colocar rios no ermo. Ermo, o significado dessa palavra é um lugar inóspito, sem vida. E o que o Senhor está dizendo é, independente da direção, independente da forma, eu vou sustentar o meu povo nesse novo tempo, nessa nova direção, de uma maneira completamente diferente daquilo que eu já havia feito no passado. O milagre não foi menor, ele só foi diferente. E como dessa vez Deus faz diferente, Deus agora usa Ciro para libertar o povo e vai fazer com que o povo possa voltar com todos os mantimentos necessários em 3 etapas ou 3 grupos, voltando para a terra prometida. E sabe, muitas vezes nós esquecemos que o povo, para chegar naquele lugar mais uma vez, passou por mais um deserto. E eu não sei, talvez você está passando por algum tipo de deserto. O ano só começou, mas você está pesado de coração. Você está frustrado, as metodologias e os padrões talvez tenham te colocado para baixo e tem faltado fé, porque talvez você sofreu por tanto tempo ou tantas coisas complicadas já aconteceram na tua vida que tem te impedido de acreditar. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que foi Deus quem te criou e Ele acredita em você. E Ele quer transformar a tua vida e gerar através de você coisas novas. Deus hoje, nesse lugar, vai reescrever algumas histórias. Relacionamentos que foram quebrados, famílias que talvez se afastaram, negócios, empresas, estudos que pararam no tempo e tantas outras coisas daquilo que Ele quer reescrever através da vida de cada um de nós. Sabe, muitas vezes nos esquecemos porque o deserto é o lugar onde os milagres realmente acontecem. A provisão chega porque Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos realmente precisando. Mas muitas vezes nós não acreditamos, porque a gente tem medo de mudança. Mas como é que vai ser se eu abrir mão disso? Mas como é que vai ser se isso for diferente? E nós temos essa grande insegurança. Mas muitas vezes nós não temos vivido o novo de Deus porque não acreditamos naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está revelando, porque não achamos que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele está falando através da gente. Eu sempre tive um sonho antigo na minha vida de escrever livros. Recentemente tem sido um tempo muito especial na minha vida de poder estar lançando alguns livros por aí. Mas eu confesso para você que uma coisa que eu nunca acreditei ou sempre duvidei que um dia pudesse acontecer através da minha vida era escrever livro para criança. Eu amo contar histórias para as minhas 2 filhas antes de dormir. Algum tempo atrás, contando as histórias da palavra de Deus, da Bíblia para as crianças, estávamos na história da Arca de Noé, e a minha filha mais velha falou assim: papai, essa história você já contou, essa história eu já vi na igreja, essa história a vovó já contou, a mamãe já contou, não tem outra diferente? Aí abri, Daniel, a cauda dos leões, já vi também, papai. Jonas e a baleia, já vi também, papai. Falei, meu Deus do céu, essa guria está perdida, tão pequena. Assim, Deus, e agora? Aí Deus falou assim, conta uma história diferente. Assim, filha, você já ouviu a história da tartaruga da Arca de Noé? Falei, papai, essa não. E eu inventei uma história, embasada no texto bíblico, de uma tartaruga filhote, vendo a arca toda sendo construída, e depois de ser construída, ela, junto com a mamãe tartaruga, foram escolhidas como casal para entrar na arca, e estavam contando a história para os netinhos deles agora também. E uma história diferente da outra. O problema é que na outra noite ela começou a falar, papai, tem outra história nova, papai? Pode ser, a paternidade não é fácil, gente. E aí um dia, enquanto eu orava, tentando fazê-la dormir, o Senhor me visitou e falou assim, por que você não escreve essas histórias? Eu disse, Senhor, essas histórias são coisas da minha cabeça aqui para as minhas filhas só. Mas eu quero usar elas, Lucas. Sou eu que te dei. Deixa eu usar elas. Se não, Senhor, isso aqui não. Isso aqui vai passar por revisão, sei lá quantas mil vezes. Ninguém vai querer um negócio desse aqui, Deus.
Até que um dia eu obedeci e mandei para uma editora. E mandei assim: olha, vocês darem uma olhadinha, vai que vocês gostam, mas se não gostar está tudo bem. Porque na verdade eu não queria nem que eles gostassem, porque eu não acreditava que ia dar certo aquele negócio lá. Levou 2 anos para publicar. Quando saiu, 10.000 cópias, 3 línguas diferentes, e hoje está em 28 países o livro das crianças. Mas talvez você não está acreditando em você, porque falta fé, como me faltou fé por tanto tempo para acreditar que o Senhor podia usar coisas que eu nem imaginava através da minha vida. Ontem no culto aqui falamos muito sobre os sonhos e aquilo que nós guardamos nas gavetas da vida. São músicas, livros, sonhos que não se tornam realidade ainda, porque talvez os traumas da nossa vida nos impedem de enxergar que Deus pode sim te dar uma família, que Deus pode trazer filhos na tua vida para aqueles que ainda não conseguiram. Os quadros médicos são os momentos em que Deus começa a agir, gente. Quando o médico fala, olha, que vai ser muito difícil, é aí que Deus age diferente. Se fosse pedir para levantar as mãos aqui, são tantos os casais que eu conheço aqui na igreja que foram totalmente desenganados pelos médicos, que não poderiam ter seus próprios filhos. E sabe, hoje Deus me trouxe nesse lugar para dizer para você que está na hora de você parar de estar tão desacreditado e tirar da frente as barreiras que têm te impedido de enxergar, porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. Esse ano vai ser diferente em nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo. Mas a frustração tem que ser deixada de lado, a metodologia tem que ser deixada de lado, e você precisa voltar a acreditar que Ele pode sim fazer isso. E hoje eu vim aqui orar com pessoas que entenderam essa mensagem, mas querem viver o novo do Senhor nas suas vidas. E se você é uma dessas pessoas, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Eu não quero viver simplesmente daquilo que eu já vi no passado. Eu creio que o Senhor é uma fonte inesgotável, e Ele quer sim se revelar a nós e trazer coisas novas através das nossas vidas. Pela fé eu posso ver famílias sendo totalmente reestruturadas, filhos voltando para suas casas, pessoas que são queridas nossas, que ainda não conhecem o Senhor, voltando agora, pessoas que se afastaram, voltando para a casa do Senhor, projetos e sonhos sendo tirados do papel, porque o Senhor quer fazer algo novo através de cada um de nós. E se você ouvindo essa mensagem hoje nesse lugar, talvez ouvindo essas histórias, aquilo que a palavra tem revelado, sentiu algo diferente hoje aqui. E sabe, o novo do Senhor só é possível acontecer na vida de alguém quando nós convidamos a Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa própria vida. Se nós não conhecemos o Senhor dessa maneira, não temos esse relacionamento com Ele, nós não conseguimos viver coisas novas do Senhor, porque não conseguimos enxergar coisas que são do Espírito. Nós lemos a palavra como se fosse simplesmente um livro histórico, mas não é um livro histórico, é um livro vivo, é a palavra de Deus revelada para o ser humano, é um livro de relacionamento, a maneira como nós conhecemos ainda mais o nosso próprio Senhor. Mas talvez você, por muito tempo, tenha caminhado simplesmente pelas frustrações, métodos, tentativas, mas não tem visto coisas do Senhor acontecendo através da tua vida. E se hoje você quer tomar essa decisão, convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu queria pedir para você fazer uma oração junto comigo no seu lugar, dizendo assim: onde você está mesmo? Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, que eu possa sair daqui hoje acompanhado pelo Senhor, que eu possa ler a Tua palavra e entender a direção daquilo que o Senhor tem para fazer através de mim. Eu nunca mais quero andar sozinho, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Onde você está? Amém, amém, ali atrás, amém, amém, amém. Tem mais gente, Deus falou com mais pessoas aqui hoje, amém, amém, amém ali em cima também, amém. Quem mais? Quem mais Deus falou hoje aqui? Você quer ver coisas novas do Senhor através dessa mesma maneira, amém, amém. Você aqui na frente também, amém. Você que levantou a mão, queria pedir um pedido para você. Vem aqui na frente, eu quero orar junto com você. E logo depois a gente vai ter a ceia do Senhor, vamos encerrar esse culto. Você que levantou a mão, onde você está tomando essa decisão, a gente quer junto com os nossos pastores e líderes aqui, orar pela tua vida e abençoar a tua vida. Vem para cá. Você que levantou a mão no teu lugar, para viver algo novo, é preciso um passo de fé. E o Senhor está convidando você para vir aqui hoje na frente. Não é simplesmente para aparecer para os outros, nada disso, por favor, não me entenda mal. Mas Deus quer te abençoar. E para viver algo novo, você tem que vir para cá hoje nesse lugar. Deus quer fazer coisa nova hoje aqui.
E nós queremos abençoar a tua vida e orar por você. Pode vir, tem mais gente. Você está vindo ali ainda, pode vir para cá. Deus falou com você? Queria chamar nossos diáconos aqui na frente, vem nos ajudar a orar pelo povo. Deus quer fazer coisa nova hoje aqui nesse lugar, através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Pode vir. Se você veio convidado, trouxe alguém que está junto com você, se veio convidado de alguém, pode trazer essa pessoa junto com você, não tem problema. Vem para cá. Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser novo, esse ano o Senhor vai se revelar de uma maneira completamente diferente. Você vai entender coisas que você nunca entendeu antes da palavra dele. Senhor, nós estamos aqui hoje na tua casa, Deus, como igreja, declarando nessa localidade, nesse templo, Pai, mas aqueles que estão também agora nas suas casas, ouvindo essa mensagem, Deus, nos seus carros, em tantos outros lugares, declarando, Senhor, nesse ano queremos viver algo novo do Senhor na nossa vida, Pai. Aquilo que vemos até hoje é maravilhoso demais, são coisas tremendas do Senhor, mas não queremos que aquilo que nós já vivemos nos impeça de viver aquilo que o Senhor tem para frente ainda, para realizar através de nós, Pai. Por isso que vamos pedir, Pai, se revela, Deus, queremos ver coisas novas, Deus. Aquilo que talvez tem nos limitado, nos impedido de ouvir ou enxergar o Teu agir, Pai, que possa ser deixado de lado, Deus, que as nossas frustrações não sejam mais limitadores, que a própria padronização, a metodologia, ou muitas vezes a nossa própria incredulidade, não nos impeçam de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer nesse próximo ano, Pai. Eu quero pedir-lhes agora por famílias sendo restauradas, Deus, filhos voltando para casa, irmãos nossos que se afastaram, voltando, Deus, para a tua casa, aqueles que por muito tempo nós duvidávamos que um dia seria possível, esses serão os primeiros, Deus, em nome de Jesus. Quero pedir, Deus, por empresas, Deus, que vão ser transformadas por músicas, por livros, por cursos, por tantas coisas que vão ser novas através da vida do teu povo. Senhor, nos visita aqui agora. Confirma, Deus, as nossas próprias decisões, aquilo que o Senhor tem revelado através do teu Espírito para cada um de nós aqui nesse lugar, para que não seja simplesmente mais um culto, mas seja uma decisão daquilo que nós queremos viver de novo através do Senhor nas nossas vidas. Pai, nos abençoa, Deus, poderosamente. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só as palmas para Jesus no seu lugar. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente, se você não recebeu ainda, pode pedir para um dos nossos pastores um convite desse. Tem um café que a gente quer para te conhecer um pouco mais, te apresentar mais aqui a nossa própria igreja, para que você possa ser acompanhado por alguém que está mais tempo na caminhada de fé. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida. Essa é a nossa oração por você também hoje aqui. Muito obrigado. Se você já recebeu uma oração, um contato com alguém, você pode voltar para o seu lugar, fique muito à vontade. Esperamos que você possa voltar muitas outras vezes aqui, cultuar ao Senhor conosco também.